A primeira-dama Janja Lula da Silva, conhecedora da comunicação digital, detona a PL, né, o projeto de lei que pune mulheres e crianças vítimas de crimes bárbaros. O PT poderia aprender um pouquinho com a Janja e não compor tanto com o centrão do Lira, né? Vamos entender isso aqui com o nosso querido Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, Janja sendo Janja, é isso? E Lula sendo Lula? GLO é golpe! GLO é golpe! Disse reportagem de Guilherme Amado sobre o papel da primeira-dama. A gente estava falando nos bastidores, né, Sofia? Ainda bem que a gente tem mulheres ativas no governo, como a própria Janja Lula da Silva. E no meio daquele silêncio, Lula não comentou o episódio, tá em viagem pela Europa, encontrou até aquela fascista da Giorgia Meloni. E a Janja fez um texto longo na Rede X. Vou dar uma lida aqui para vocês, para a gente entender direitinho. Foi a primeira, acho que, do governo a se manifestar, foi às 9 da manhã de hoje. E ela fala o seguinte nesse texto, se você quiser colocar na tela, não vou ler na íntegra, mas eu leio os principais pontos. O PL 1904 quer mudar o Código Penal brasileiro para equiparar esse tipo de situação após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, quando a gestação for fruto de um abuso, caso em que esse procedimento é permitido pela lei brasileira. Isso quer dizer que a mulher que sofre esse tipo de violência pode ser condenada a uma pena superior ao do seu estuprador. A pena máxima desse tipo de crime é de 10 anos, enquanto a do homicídio é de 20 anos. Os propositores do PL parecem desconhecer a batalha que as mulheres, meninas e suas famílias enfrentam para exercer o seu direito a esse procedimento de forma legal e segura no Brasil. A cada 8 minutos, uma mulher sofre esse tipo de violência. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir condições e agilidade no acesso a esse procedimento de forma legal e segura pelo SUS. Não podemos revitimizar e criminalizar as mulheres e meninas amparadas na lei. Precisamos protegê-las e acolhê-las. Seguimos juntas lutando pelos nossos direitos. Teve uma reportagem da Piauí, bastante extensa, Sofia, que conta que a comunicação do Lula mesmo, e isso é uma coisa que quando a gente entregou a cartilha de games para ele, é verdade, o Lula não tem celular, não sei se você sabe disso, Sofia. Sim. Ele não tem Eu celular, tenho ele essa informação, não usa sim. as redes. Quem o assessora nisso são 3 pessoas, é a Janja, o assessor direto do Lula, que é o Crispiniano, e o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo lá que corre atrás do Lula, atrás de tudo. São eles que dividem as contas nas redes sociais. E a impressão que eu tenho... A gente pelo menos pode confiar que ele não tá sendo grampeado. Que nem a gente aqui, né? A conexão cai. Oi, Abin, tudo bem? Como é que vocês estão? Mas assim, de fato, são essas 3 pessoas que tocam as contas. E a impressão que eu tenho é que ainda bem que tem a Janja no governo, porque o governo Lula tem que fazer acordos com figuras absolutamente execráveis do Congresso. E a manifestação da Janja foi o que precipitou toda a reação do governo. Agora tem um posicionamento oficial que o Lula vai vetar esse PL se por um acaso ele for aprovado nas casas legislativas. Que é o e mínimo. A gente tem um posicionamento, o que é ótimo que isso aconteça, e tem um posicionamento do próprio Alexandre Padilha. Tem essa nota do DCM, se você quiser colocar na tela, tem o vídeo também dele, se você quiser exibir, que dá para exibir, que é de 37 segundos, mas o ministro de Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, afirmou que o governo Lula não apoiará qualquer mudança na legislação sobre o aborto no país e trabalhará para derrubar o PL, projeto de lei, que tramita na Câmara. Ele também sinalizou que a gestão petista deve vetar o projeto em caso de aprovação no Congresso Nacional. Não contem com o governo para mudar a legislação desse tipo no país, ainda mais um projeto que estabelece que a mulher vai ter uma pena 2 vezes maior do que o do violentador, disse Padilha nesta sexta. Ele ainda disse que o presidente nunca faria qualquer gesto para mudar a legislação sobre o tema e chamou o projeto analisado na Câmara de barbaridade. Se você quiser mostrar o vídeo, Sofia, acho que Bora tem lá. aí embaixo. Não conte com o governo para qualquer mudança na legislação atual de aborto no país. Ainda mais um projeto que estabelece, quero repetir, uma pena para a mulher que foi estuprada, para a menina que foi estuprada, que muitas vezes é estuprada sem nem saber o que é aquilo.
né? Descobre tardiamente que ficou grávida porque nem sabe o que é a gravidez, ou às vezes tem que esconder, às vezes do estuprador, que às vezes é um parente que está lá na própria casa. Não conte com o governo para ser favorável a um projeto que estabelece uma pena para menina e para mulher estuprada que pode ser até 2 vezes maior do que o estuprador. Ainda bem que a gente tem pressão na rua, né, Sofia? Senão, eu ia comentar exatamente isso agora, que vamos e convenhamos, foi uma mudança de postura aí considerável do governo, sim, estou falando do governo Lula, porque até ontem estava lendo lá por exemplo, acho que foi na agência pública, que olha, o governo gente muito próxima do governo já estava... Não vamos mexer nisso, a gente tá em ano eleitoral. Zé Guimarães, articulador do governo na Câmara. Falou, exato. não vamos comentar esse negócio. Não, tem que comentar sim, gente. E isso é por causa da pressão na rua e nas redes, porque se não tivesse rolado, a postura ainda seria essa. Exato. E a gente tem que entender uma coisa, esse PL dos estupradores está avançando e é uma série de pautas bombas do Lira, porque nós temos a questão da PEC de drogas, que a gente vai mostrar um vídeo da Fernanda Melchiona em instantes também, que ela já está fazendo uma defesa. Então é aquilo que a gente falou, Sofia, a gente não pode ficar só lindo, maravilhoso, a turma foi para a rua. A mobilização precisa continuar, porque senão os caras vão aumentar a população carcerária, vão colocar mulheres e crianças nesse bojo de crimes, enquanto a gente tem de fundo, aquele que foi o corte anterior que a gente fez sobre o Glauber, o Lira mudando o regimento da Câmara para caçar mandato de deputado que ousar questionar essa maioria, porque o Sóstenes disse hoje, inclusive, que tem 300 deputados para aprovar essa PEC que ataca os direitos das mulheres, das pessoas que gestam, das pessoas que são vulneráveis nesse caso de agressão. E a Fernanda faz uma fala muito boa, é mais outra deputada combativa. A gente tem que falar mais dos deputados do nosso campo, das pessoas que realmente defendem o socialismo, que defendem a esquerda, que defendem os direitos reprodutivos, que defendem a posição do feminismo na Câmara, porque a Fernanda fez uma defesa aqui muito importante para evitar o encarceramento em massa, que vai ajudar, como ela e a Sâmia falaram, isso ajuda o Comando Vermelho, isso ajuda o crime organizado. Quando a Sâmia mencionou isso, ela foi atacada, inclusive sobre a morte do irmão dela. Vamos ver o que a Fernanda diz. Vamos todo mundo fazer o toxicológico. Eu saio hoje e faço o exame do meu cabelo, mas eu quero ver todo mundo fazer. Para todas as drogas, inclusive para aqueles que muitas vezes ficam dizendo que tem que prender o usuário. Porque como eu não vi um pio aqui da extrema-direita quando, por exemplo, o avião do tio da Damares tinha 300 quilos de cocaína. Eu não vi um pio. Quero ver quem é que vai cheirar 300 quilos de cocaína. É óbvio que é tráfico. É óbvio, 300 quilos de cocaína. No governo Bolsonaro, eu não ouvi um pio. Quando na comitiva presidencial tinha avião portando cocaína. Tráfico. Grave. Mas aí na hora de penalizar o usuário, de tratar o usuário como criminoso, tem essas vozes. Só adicionar aqui, vamos falar da família do Jorge Seife? É o que ela vai falar agora, eu acho. Ah, é? Falar delírios. Um falou assim: porque se não for aprovada a PEC, nós vamos ter gente vendendo droga na frente das escolas. Já tem. Infelizmente já tem. Infelizmente já tem em todos os lugares do país. Mas eles seguem tentando enxugar gelo. Porque vender a ideia de que penalizar o usuário vai resolver o problema do tráfico é uma mentira. Só ajuda o narcotráfico. Parabéns, aplausos aos que vão seguir financiando a maior gangue capitalista que financia o tráfico de armas, que financia a violência e os assassinatos. Para os traficantes é muito útil seguir nessa lógica da ilegalidade no terceiro maior mercado bilionário do mundo. E vocês ficam fazendo um discurso demagógico que é, na prática, uma bomba para a população, para ficar fazendo debate rebaixado no período eleitoral, para, pelas pautas que dizem respeito às liberdades democráticas, tentar angariar votos e não debater os problemas reais do povo brasileiro, que é a questão do salário, que é a questão da necessidade de revogar o arcabouço fiscal, que é a necessidade de valorizar a educação pública, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Então, sim, se fazem determinados debates para angariar o pânico moral, como se diz. Mas não é uma cortina de fumaça
porque é muito concreto. Isso significa superlotação do sistema carcerário, isso significa hiperencarceramento da juventude negra, isso significa enriquecimento do tráfico ilegal de drogas, isso significa mais dinheiro alimentando o tráfico ilegal de armas, isso significa mais violência social, isso significa mais desperdício de recursos públicos e isso significa mais desrespeito ao povo brasileiro. Então, óbvio que é não a PEC 45. Isso significa destruição do Estado. Eu achei que ela tinha falado do Jorge Seife, mas ela não falou, no final das contas. O Jorge Seife, só lembrar do Peixonha, né? O caminhão de peixes que tinha maconha. E isso foi, acho que ano passado. E daí esse ano teve a empresa, né? Também da família Seife. Teve o Perrella, amigo do Aécio, lembra do Helicoca? Teve o Helicoca, sim. Esse pessoal aí da direita é aquela coisa. Eles não, mas todo mundo em volta deles. Como é que é? Vamos lembrar o Carluxo? Todo mundo em volta deles. Carluxo falava isso do Lula e o pai dele é que tinha esse tipo de problema. Mas é isso, eu tô puxando a Melchiona para explicar, gente, que bom que a gente tem a Janja no governo, que bom que a Janja se posiciona dessa forma e que bom que isso puxa o governo à esquerda, mas não tenham dúvida, isso acontece porque tem mulher protestando na rua, porque tem a esquerda se manifestando, porque tem a gente, inclusive, questionando. Fernanda Melchiona colocou muito bem, né, Sofia? Eu tenho certeza que você concorda comigo nisso. Como é que vai ficar essa bagaça de arcabouço fiscal com tantos problemas de desigualdade social, né? Exatamente, essa bagaça de arcabouço fiscal que, se bobeavam, acabar tirando aí o piso da educação, da saúde, para conseguir fazer caber dentro dessa bagaça, né? E eu fico aí, bom lembrar, eu sempre trago essa pauta e tento enfiar ela em qualquer lugar, porque eu acho que é urgente a pauta ambiental, que a gente precisa fazer muitas obras para prevenir que aconteça no resto do país o que já aconteceu no Rio Grande do Sul e para reconstruir o Rio Grande do Sul. E eu quero ver fazer isso caber no arcabouço fiscal. Enquanto, na verdade, tipo, escola e saúde você não pode mexer, porque a população morre e a população fica sem educação se você fizer esse tipo de coisa. Então, Haddad, toque tá dado aí. Eu acho que não dá para ficar brincando de neoliberal de Pedro Malan com o Brasil de 2024, né? Exatamente. É isso, Pedro. É isso, ficamos aqui. Hoje só cortes pesados, desculpem, gente. Só lamento. Chat, espero que eu já volto aqui dar um tchauzinho pra vocês.